fase da menopausa, né, que corresponde ao último ciclo menstrual da mulher. Hoje eu vou estar conversando aqui, né, com o doutor Marcelo Ticiani, que é ginecologista, vai retirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Você que está aí do outro lado também vai poder participar junto conosco, tirar suas dúvidas, tá mandando pelo WhatsApp a sua pergunta, né? Pergunta o que você quiser. Doutor Marcelo vai estar aqui para te responder tudo direitinho. Se você está aí já prestes a entrar na menopausa, quer tirar alguma dúvida, quer saber como é que é, ou já está na menopausa, está passando por algum, né, momento difícil, porque para a mulher, gente, é muito complicado, é muito difícil, né, essa menopausa aí, que é tipo um bicho, né, de sete cabeças para muitas mulheres. Muitas mulheres não gostam dessa fase, né? Quando chega nessa fase, a mulherada já fica meio, poxa, já chegou a menopausa, enfim. Então, se você tiver alguma dúvida, já deixa aí no nosso WhatsApp tua mensagem, tua pergunta, né? Se quiser, pode fazer áudio também, tá, gente? No 981733660, tá? Ah, manda um áudio que é bem legal, porque a gente entende melhor a tua pergunta, o que é que você tá querendo saber, perguntar, tá certo? Então já fica aí, já preparado com tua pergunta, já para mandar pra gente. Se quiser, a partir de agora, já mandar no nosso WhatsApp, fique à vontade, já deixa a tua pergunta, porque hoje, com certeza, vai bombar aqui de pessoas perguntando, viu, minha gente? E doutor Marcelo já tá aqui junto conosco, tá, gente? Então, a partir de agora, fiquem à vontade no 981, tá? Tá aqui, ó, no 981733660 e comece a fazer a sua pergunta, tá bom? Doutor Marcelo, tudo bom? Seja bem-vindo! Quanto tempo? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre a menopausa. Explica pro pessoal que tá em casa o que é essa menopausa, esse bicho de sete cabeças que a mulherada já fica, todo mundo já, meu Deus do céu, vou chegar na menopausa, como é que vai ser? Será que eu vou passar por isso, aquilo, enfim. Mas explica um pouquinho o que é. Então vamos lá. Primeiro que temos que entender que a menopausa não é uma escolha da mulher. Todas as mulheres vão passar por um momento de transição da sua vida reprodutiva para não reprodutiva, que é a tão falada menopausa. Para a gente entender um pouquinho da menopausa, é necessário a gente fazer alguns conceitos. O que seria? A menopausa é aquele período que vai entre 45 e 55 anos, que é essa fase de transição, aonde que os ovários começam a diminuir a sua produção de um hormônio, ou melhor, de dois hormônios, que são fundamentais na vida da mulher, que são o estrogênio e a progesterona. Quando começa esse processo, vários sintomas começam a surgir. Na maioria das mulheres aqui no Brasil, a menopausa, ela começa realmente a partir dos 50 anos. Porém, os sintomas pré-menopáusicos, eles vão começar a partir, em média, de 45 anos. Se isso ocorre antes dos 40 anos, deverá ser investigado porque não é considerado natural, normal. Ou seja, é precoce, digamos assim, uma menopausa precoce, porque eu tenho uma amiga que ela com 37, 38 por aí, ela já entrou na menopausa, então não é normal entrar logo cedo, né, doutor? Sim. Será que é porque a pessoa não menstrua mais cedo? Veja, dizem que quando a mulher menstrua muito cedinho, muito novinha, ela entra na menopausa mais cedo, tem isso também? O que pode vir a ocorrer quando a paciente entra de maneira precoce é uma série de fatores. Fatores endócrinos, fatores exógenos, fatores externos, e aí teria que ser investigado cada caso a caso para que possa chegar a uma hipótese diagnóstica, solicitar exames pertinentes ao seu exame clínico e para poder chegar ao diagnóstico. Mas o que é importante falar a respeito da menopausa para todo mundo que está nos assistindo é que o sintoma principal que todo mundo reclama são os fogachos. Calor, né? O calor, o fogacho, aquele mal-estar. Porém, inúmeros outros sintomas ocorrem e que normalmente as mulheres não compreendem que é por causa da falta desse hormônio devido ao status de menopausa que ela está entrando. O primeiro sintoma que a mulher vai observar não é o fogacho,
sim a alteração do seu ciclo menstrual. Aquela mulher que vinha menstruando regularmente começa a ter espaços maiores, começa a ter maior quantidade de fluxo, menstrua um mês, fica 2, 3 meses sem menstruar, menstrua 2 vezes no mesmo mês. Esse é o primeiro sinal de alerta, a primeira manifestação clínica dizendo que os ovários estão aposentando. Estão começando, né? eles estão começando a parar de produzir o hormônio de maneira natural. Com o decorrer do tempo, cada vez mais essa liberação hormonal vai diminuindo e outros sintomas mais vão acontecendo. Quais seriam eles? Sintomas como diminuição do libido, insônia, irritabilidade, choro fácil, sintomas genitourinários como incontinência urinária, secura vaginal, dor na relação sexual. Então, a menopausa, ela traz muitos sintomas, traz uma fase difícil para as mulheres e deve ser tratado. Tudo isso que nós falamos... Tem um tratamento. Existe um tratamento. E aí, a mulher fazendo tratamento... Digamos que a mulher comece a se tratar antes da menopausa. Ela pode, né, deixar a menopausa mais pra frente, assim, né? A gente pode botar pra frente, tipo, vamos se tratando, vai tomando hormônio, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, que vai que a menopausa não chega rápido, né? Dá pra gente né, adiar um pouquinho essa menopausa, doutor? Não, não tem como adiar. Mas, gente, a gente que é mulher, a gente não quer chegar nessa fase, não, viu? É como eu falei pra você. Não tem como, não né? tem como fugir Vai chegar dela. pra todo mundo. Porém, tem como chegar com qualidade. Sim. Esse é importante. Sim. Nós, médicos... Sem ter tantos sintomas. Exato. Assim, né? Nós, médicos, costumamos falar aos nossos pacientes que existe a janela de oportunidade. Antigamente, devido a um estudo que foi mal desenhado, houve uma crença que a reposição hormonal iria trazer câncer de mama, iria trazer câncer de endométrio. Isso não é uma verdade, tá? Isso trouxe um prejuízo à saúde das mulheres como um todo. Existem ainda muitos profissionais que têm ainda um certo tabu sobre a reposição. Se você me perguntar, toda mulher deve fazer reposição? Sim, toda mulher deve fazer reposição hormonal. A partir de quando começa as sintomatologias, ou mesmo aquelas que não apresentam sintomas, porém com 45 anos já temos algum sinal, seja laboratorial ou seja reposição hormonal. Porém, quando falamos de reposição hormonal, falamos do hormônio que está em déficit. Qual é o hormônio que está baixo no seu organismo? Estrogênio. Então, o que nós iríamos repor para esse paciente? O estrogênio. E é importante ressaltar que quando nós falamos que todas as mulheres deveriam receber o estrogênio na sua falta durante esse período, algumas, infelizmente, não poderão. Aquelas pacientes que são portadoras de câncer de mama, já portadoras. Não que a mãe teve, não que a irmã teve, né? Não. Aquelas que estão com um quadro diagnosticado de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de colo, aquelas pacientes que têm hepatopatia, ou seja, doença no fígado, uma doença grave a nível do fígado, também não devem receber TRH. E inúmeras outras situações. Porém, são o cuidado dessa mulher dentro dessa janela de tratamento é que vai levá-la a uma boa qualidade de vida, a um bom envelhecimento e, digo mais, aumenta ainda mais a sobrevida dessas mulheres. E bom, né? Menos mal. Me diga uma coisa, né? Qual que é a diferença entre o climatério e a menopausa? Ótimo. O climatério nada mais é que o período que antecede a menopausa. Para nós falarmos que uma mulher encontra-se com menopausa, ela precisa, é um diagnóstico clínico, não precisa dosar hormônio, fazer nenhum exame de imagem. Após permanecer 12 meses sem menstruar, a mulher entrou na menopausa. E todos os sintomas que ocorrem antes desses 12 meses sem menstruação o tão chamado climatério. É onde que aquela sintomatologia começa
pouquinho, sem grandes manifestações e vai aumentando, vai exacerbando pouco a pouco. Lembrando que os primeiros sintomas é a irregularidade menstrual. Doutor, a Cláudia Raia, a gente ficou todo mundo assim, como é que Cláudia Raia teve bebê? Ou teve não, né? Tá grávida, enfim. Como? Se ela já entrou na menopausa? Então, Ela guardou, depois, e pode... Eu tô meio sem entender essa história da Cláudia Raia. Eu não tenho conhecimento aprofundado, certo? Como é que isso acontece? É sobre o caso específico dessa atriz, certo? Eu vi nas redes sociais que foi um boom aí, que parece que ela tem mais de 50 anos, né? Isso. Então, existe duas situações. Existem mulheres que seguem ovulando, seguem produzindo óvulos, mesmo com 50 anos. Não, quando ela chega na menopausa, aí não tem óvulos. Mas disseram que ela já tá na menopausa. Ótimo, se ela estivesse na menopausa, provavelmente ela precisou fazer o quê? Uma FIV. Certo. O que é isso? Uma fertilização in vitro. Certo. Então foi um tratamento que ela fez de reprodução humana, certo, onde pegou lá a sementinha do marido com a sementinha dela e aí fizeram a inseminação dentro do útero que ela tem preservado. E aí ela vai tomar hormônios, certo? Que seria a função do ovário produzir para poder gerar esse bebê. Olha só isso, gente. Então quer dizer que ela poderia guardar, poderia ter guardado, né? Eu acho que ela deveria ter guardado. Ela poderia ter guardado antes óvulos, pra quando... com certeza. Ai, gente, vai ter bebê depois de 50 anos, ninguém merece não, viu? Olha, é difícil, né, doutor? Já é difícil antes, com 50. Com 50, minha gente, pelo amor de Deus. Agora você falou uma coisa que eu fiquei assim, já pensando aqui. As mulheres do Brasil, elas entram na menopausa lá para 45, 50, tá? E por quê? As outras mulheres lá do exterior não tem isso? Pessoal, é mais para lá? Não. Isso é uma média, né? Os fatores climáticos, os fatores alimentares, o estilo de vida tem uma relação muito íntima. Mas na imensa maioria das mulheres, como um todo, no mundo todo, vão entrar na faixa etária de 50 anos. E os sintomas, todo esse evento gira em torno dos 45 aos 55 anos. Porém, onde que bate o prego, certo? Ou seja, os 12 meses sem menstruar para a gente poder diagnosticar e fechar o diagnóstico de menopausa, em média, aos 50 anos. Tem mulheres que tomam anticoncepcional para parar a menstruação, então elas tomam um atrás do outro para não vir mais, ou faz algum tipo de contraceptivo que não menstrua por algum tempo. E aí, como que essa mulher ela vai saber se ela vai estar na menopausa ou não, se caso a menstruação realmente foi embora? Certo. Essas mulheres vão ter uma dificuldade maior de ter esse entendimento. Vai começar a sentir outras coisas? Normalmente, os sintomas, por mais que ela esteja fazendo, esses sintomas vão aparecer. Porém, certo, em intensidade menor, em frequência menor, que vai dar um start ali para ela. Porém, como é de conhecimento natural de todas as mulheres, que quando elas estão entrando nessa faixa etária 45, 55, já vai despertando. Será que eu estou? Será que eu não estou? E aí o ideal, né, o oportuno, é que dentro dos cuidados da saúde da mulher, que toda mulher deve fazer anualmente, pelo menos a partir dos 40 anos, né, com a triagem da mamografia, com a triagem do câncer de colo do útero, através da citologia oncótica, ela também vai discutir, vai perguntar, vai dialogar com o seu médico para que eles possam ter o diagnóstico feito, ou a hipótese diagnóstica, ou a melhor estratégia de condição desse caso. Tem mulheres que devem estar se perguntando assim, digamos que, né, eu entro na menopausa, eu preciso ficar indo ainda ao ginecologista, já que eu estou na menopausa, por que eu vou para o ginecologista mais, né? Olha, tem mulher que eu tenho certeza que deve estar se perguntando isso, né? Mas é importante dar continuidade, até porque tem que ir anualmente estar indo ao ginecologista, até para fazer tratamento, né? Eu diria, Marília, que seria até ainda mais importante. Porque vejam vocês, se nós pegarmos na estatística as doenças que são cancerígenas na mulher, elas ocorrem, na sua imensa maioria, a partir da 5ª, 6ª, 7ª década da vida. Então, se eu entro na menopausa com 50 anos, é a partir dessa data aonde
que os problemas, não só do ponto de vista oncológico, câncer, mas também os problemas endocrinológicos, a bendita diabetes, cardiovascular, os problemas hipertensivos, eles começam a exacerbar, a se apresentar a partir dessa data. Então é imprescindível que a mulher tome os seus cuidados durante toda a fase da sua vida reprodutiva e principalmente, bem colocado da sua parte, na vida pós-reprodutiva, que esse cuidado ainda seja mais exacerbado, seja mais cuidado. Eu vou falar um fato que eu vi na internet, né? Porque tudo tem na internet. Um bebê nasceu menstruado. Como assim, gente? Um bebê já nasceu com menstruação. E aí, eu acho que é um caso bem raro, né? Por que um bebê na verdade, nasceria menstruando já? Ele não nasceu menstruando. E aí teve que começar a fazer um tratamento, né? Para que parasse, viu? O que acontece muitas vezes é que existe bebês que possa vir nascer, tá? São várias hipóteses diagnósticas, mas dentro delas, existe bebês que podem vir nascer com alguma tumoração a nível ovariana, que pode produzir estrogênio de maneira muito precoce. Sim. E quem faz a manutenção, a produção do sangramento ou não, é o hormônio estrogênio com a progesterona. Então, em algumas situações, pode haver alguma tumoração produtora de estrogênio que faça com que esse RN venha, esse bebê, venha produzir um sangramento vaginal. Eu confesso, nos meus 20 anos de profissão, que isso é bastante raro, muito raro, como o leite, né, que às vezes sai, que isso já não é tão incomum, que sai ali das glândulas mamárias dos recém-nascidos, que também muitas vezes reflete o estrogênio materno que é passado pelo cordão umbilical para esse recém-nascido, mas que logo se normaliza, certo? E vem a fase da infância, da puberdade, onde que os hormônios começam realmente a serem produzidos. Complicado, viu? Esse negócio de mulher. Porque mulher sofre tanto, hein, doutor Tiziane? Diga aí, por favor. Porque a mulher sofre, viu, minha gente? Mulher tem menino, mulher tem menopausa, tem andropausa também para os homens, né? É também a mesma idade, faixa etária, ou é mais para frente? É mais para frente, é um tá pouquinho. Vendo? Mas até as mulheres, isso, né? Os homens têm vantagem. Deus colocou esse fardo para as mulheres, é porque os homens não têm competência para poder suportar. Te falo como testemunha verdade, viva. Viu? É porque tipo assim, a mulher é mais dura na queda, em né? todos os sentidos. Aguenta mais, né? Ô, Rai, já tem alguma pergunta aí para o doutor Marcelo Cristiano? Eu não sei se eu estou te escutando, então eu não sei se eu estou escutando aqui, então... Tem áudio ou tem mensagem? Aqui? Então tá, estou sem escutar aqui, tá o meu retorno. Olá, bom dia, tenho 48 anos e ainda estou, meu quê? Menstruando, deve ser, né? Mas estou sentindo uma irritabilidade, é normal. A minha menstruação foi aos 13 anos, ela já tem 48. Então, se ela está irritada, também tem esse negócio de irritabilidade, né? Isso é muito importante. Muitas pacientes que começam a apresentar sintomas sensitivos, sintomas psicológicos, acabam buscando psicólogo ou psiquiatra. E muitas delas acabam saindo com uma receita em mãos, quando na verdade essa irritabilidade, esse choro fácil, essa sensação de tristeza, ela não é causada nada mais por um problema hormonal. Tratando esse déficit de estrogênio, provavelmente ela vai ter uma melhora dos seus sintomas e não precisar tomar nenhum psicotrópico, nenhuma medicação, como o pessoal fala, de tarja preta, porque o problema realmente não é psicológico. É verdade, gente. Olha, tem mais alguma pergunta na tela? Vai falando aí, tela, né? Bora lá. Bom dia, Marília, doutor Marcelo. Eu não quero identificar. Eu tenho 51 anos, já fazem 7 meses que a minha menstruação não vem, mas agora, né, é que estou sentindo muito prazer com meu marido. Olha, 51 anos. Tá vendo? Enfim, agora explica aí essa situação. Foi uma excelente pergunta, né? Porque nós não... 51 anos, tá sentindo mais prazer. Agora o negócio tá pegando, viu, gente? Agora eu quero saber esse negócio aí. 51 anos, doutor? Então, foi uma excelente pergunta, porque nós não havíamos tocado no assunto
que muitas pacientes, ou pelo menos alguma delas, elas passam por essa transição assintomáticas. Não quer dizer que todas as pacientes que estão entrando nessa fase de transição reprodutiva para não reprodutiva, produção de hormônio ou déficit de produção hormonal, vão ter sintomatologia. E uma mulher com 51 anos é uma mulher que já está num nível de amadurecimento muito maior. É uma mulher que todas aquelas obrigações domiciliares, como criança pequena, escola, educação, construção da sua vida financeira, laboral, começa a estagnar, ela começa a chegar num platô de maior conforto. Com isso, ela consegue direcionar a sua vida, principalmente no âmbito íntimo, de uma maneira com mais saúde, com mais tempo. E a disponibilidade, ou seja, e o desejo sexual acaba aflorando. Mas cabe ressaltar que a maioria das mulheres nesta fase existe um déficit de libido. Certo. Não há um aumento do libido. Muito bem, acho que tem áudio, não é isso? Solta o áudio aí, patrãozinho, vai. Tenho 46 anos, nunca tive filho, já tive aborto, mas não consegui ter filho não. E aí? 46 anos, teve aborto, não conseguiu ter filho, só isso? Tem mais alguma coisa? É normal, né, doutora? Uma pessoa que não consegue segurar, tenta, é normal, não é normal? Não. Ela pode ter o quê? O que ela pode ter? Então, as causas de infertilidade são inúmeras, certo? Uma mulher com 46 anos, na verdade, ela já vai ter, a partir de agora, uma dificuldade ainda muito maior de engravidar. Porque, como falamos, é a fase onde que a produção de óvulos começa a ficar em menor quantidade, em menor qualidade. Não é só a quantidade, também a qualidade desses óvulos pioram significativamente. Essa paciente pode ter tido síndrome de ovário policístico, pode ter uma trompa entupida, pode ter problemas de coagulação, pode ter síndrome de anticorpo antifosfolipídico. São inúmeras doenças, causas que podem causar infertilidade na mulher. O que podemos dizer a essa amiga que uma fertilização in vitro ainda cabe aos 46 anos. Porém, tem que ser feito toda uma gama de exames prévios para ver se ela se encaixa ainda dentro dessa possibilidade. Bora lá. Tem mais pergunta? Solta aqui no nosso telão, se tiver. Bora lá. Bom dia, meu ciclo menstrual acabou aos 57 anos porque não tive sintomas. Uso Puran, 50 a 21 anos, e acompanho no check-up. Não entendi isso aí. O que é isso? Puran. Eu não sei nada dessa história aí. Vamos então, lá, veja só. só. 57 anos, a menstruação acabou. E foi bom, então, 57 anos, né? Ela, veja só, então. Ela subiu um pouquinho o nível da maioria das pacientes, pois certo? Gente, a gente podia chegar, né, doutora Dayana? Aos 57 para lá, né? Negócio de menopausa. Bora lá, doutora. É importante entender que os bons hábitos de vida, né, eles são essenciais para que a mulher passe por esse período de transição. Nós falamos sempre reposição TRH, que é reposição hormonal. Porém, uma alimentação rica em soja, uma alimentação rica em proteínas, carboidratos, evitar, certo, álcool, evitar tabagismo, dormir bem, atividade física. Bons hábitos de vida traz também uma melhor qualidade nessa transição. Quando ela fala Puran é uma medicação utilizada para aquelas pacientes que têm hipotiroidismo, certo? E o estrogênio também vai fazer relação a todas as glândulas produtoras de hormônio. A glândula que produz o hormônio da tireoide é a glândula da tireoide. Sim. E ela pode apresentar aí alterações devido ao hipoestrogenismo. Então, o cuidado com esse hormônio não cabe somente aos sintomas do climatério e da menopausa. Ele vai atuar em todos os órgãos e todos os sistemas do corpo humano. Também muito relevante a nível dos ossos, né? A gente não tinha mencionado ainda. As pacientes que não fazem uma TRH, as pacientes que não fazem atividade física, que não tomam sol, vitamina D, não repõem cálcio, tem uma maior predisponibilidade para terem fraturas, para terem lesão ósseas em fruto da osteoporose. Então também tem que ser muito aventado, muito cuidado nesse sentido, nesse aspecto. Tá aí. Vamos lá, última pergunta para a gente encerrar aqui. Bora lá.
tem um tempo determinado para esse calor da menopausa sair, não tomo nada e não aguento mais. Ou seja, já tá na menopausa, doutor, desse calor deve ser horrível mesmo, né, gente? Eu acho que quando eu chegar na menopausa, eu vou passar o dia todo dentro do banheiro, tomando banho. Mas e aí, esse calor, com quanto tempo sai, vai embora? Quanto tempo a mulher passa tendo esse calor que deve ser insuportável, né? As queixas são bastante de incômodo, certo? Leva prejuízo na vida íntima, leva prejuízo na vida profissional, leva prejuízo na vida social. E esses sintomas normalmente podem chegar até 5 anos, ok? Porém, temos que entender, a principal sintomatologia para você começar uma terapia de reposição hormonal são os fogachos, são as ondas de calores. Então, ela não tem por que estar sofrendo com isso. Nenhuma mulher tem que estar sofrendo com sintomas climatéricos ou sintomas pós-menopausais. Se elas se encontram em condições de receber a terapia de reposição hormonal, sim, elas devem procurar os seus médicos, devem procurar assistência médica e receber o tratamento adequado. Maravilha, tá aí, minha gente, né? Ninguém quer chegar nesse período, mas infelizmente todas nós vamos chegar na menopausa, né? Mas vamos ter calma, tranquilidade. É ruim, por isso que ela tem irritabilidade. Tem gente que se irrita porque o calor é insuportável, deve ser, né? E aí a pessoa começa a ficar irritada mesmo, né? Eu acho que deve ser isso. Doutor, obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor Marcelo? Eu que agradeço, foi uma satisfação. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Mas volte que bom. mais vezes, viu, pra gente bater papo aqui. Vai ser muito bom, vai ser uma satisfação e me coloco à disposição, tá joia? Um forte abraço a todos. Tudo certo. Gente, vamos um pequeno intervalo? Já já eu volto, viu? Não sai daí não.